Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Os irmãos estão aqui já estamos juntos aqui, já louvamos ao Senhor nesta manhã. E você agora estará participando conosco da palavra. E nós vamos aprender hoje do Senhor um pouco mais. A palavra nos leva a crescer cada dia mais. E a palavra do Senhor, ela deve ser aquela que nos guia em todos os momentos. E hoje nós vamos ver aqui o Senhor guiando em todos os momentos da vida deste homem. Eu sei que nós temos outros textos no dia de hoje para escolher ali no plano de leitura, mas eu escolhi esse aqui, que é o Salmo 6. Então nós vamos ver no Salmo 6, Deus guiando a vida deste homem aqui, Davi. Davi indo ao Senhor num momento que não estava fácil, pelo que nós vamos ver aqui. E o tema da nossa mensagem hoje é o clamor na angústia. O clamor na angústia. Você já se angustiou? Angustiar-se é aquilo que ocorre quando uma pessoa está com uma dor muito grande. Lá dentro no seu coração aquilo está incomodando realmente. E a pessoa precisa de uma saída e quer se ver livre daquilo lá. Da angústia. A angústia é terrível. Talvez é uma das piores coisas que o ser humano pode sentir, é a tal da angústia. E Davi estava dessa forma. E ele vai a quem quando ele está com essa angústia? É isso que nós vamos ver nesse salmo. Ele vai a Deus. Ele vai ao Senhor. E no Salmo 6 nós vemos ali a descrição desse homem clamando a Deus. Clamando nesse momento difícil. Versículo 1 do Salmo 6 diz assim, e nós vamos ler os demais também. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Vamos orar. Senhor, nós não estamos ilesos de passar por angústia. Nós não estamos ilesos, Senhor, de passarmos por sofrimentos, por tristezas, por choros, por doenças. Mas nós temos, Senhor Jesus, que passar por cada uma delas, Senhor. Nós muitas vezes não entendemos e também nem queremos, Senhor, compreender por que temos que passar por isso. Porque, Senhor, não é de outra forma, ao invés do sofrimento, da angústia. Mas nós sabemos que temos que passar e quando passamos por essas situações difíceis, nós saímos bem mais fortes, Senhor. Mas o momento é tão difícil, Senhor. O momento da dor, da tristeza, Senhor, é tão difícil, Senhor.
E eu peço, Senhor, a Ti, que o Senhor, nesse momento, nos ensine ou conforte o nosso coração para passarmos pelo momento da angústia. Fala conosco, Senhor. Traz, Deus, a nós o clamor, Pai, correto, para dizermos a Ti, para gritarmos a Ti, em meio à angústia. É o que nós suplicamos a Ti, é o que nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. O clamor na angústia. Você consegue tentar se colocar no lugar desse homem, entrar nessas palavras que estão escritas aqui nesse salmo? Tentar compreender cada uma dessas palavras que estão aqui descritas nesses poucos versos, 10 versos nesse salmo. Esse clamor aqui nesse salmo é tão forte. Só a leitura desse salmo já fala tanto conosco, não fala? Porque o ser humano, ele tem algo no seu coração, que é um entendimento através da comparação. Quando nós lemos o salmo, nós nos colocamos como Davi quando nós estamos sofrendo, ou nos momentos de dor, de sofrimento que passamos. Nós parece que se encaixa exatamente com aquilo que a gente gostaria de dizer para Deus. Você talvez deve ter tempos na sua casa, ali no seu lugar solitário com Deus, que você fala assim: Senhor, eu não sei nem como falar com o Senhor. Mas aqui nesse salmo, nós vemos que algo, quando você está sofrendo, você pode usar essas palavras para recorrer a Deus, para ir até o Senhor. O que Davi fez aqui? O que Davi fez em meio a essa angústia? Ele clamou, sim, mas como foi esse clamor a Deus? A primeira coisa que ele faz aqui é: Davi pediu a Deus. Na angústia, na dor, numa situação difícil, nós temos que fazer algo. E a primeira coisa, eu creio, que nós vamos fazer numa situação dessa é pedir algo. Alguém superior a nós. Alguém que é capaz de nos ajudar. Se você está vivendo uma situação difícil e você não acredita no Senhor, você também vai pedir. Mas você talvez não vai recorrer, não vai pedir a Deus, você que não acredita em Deus. Você vai pedir a alguém que você considera capaz de te ajudar naquela situação. Mas eu posso dizer para você que essa pessoa ela não vai ser totalmente capaz para te ajudar. Porque ela pode te ajudar em algumas áreas, mas lá às vezes no seu coração, ali no local da angústia mesmo, ali só um é capaz. Só um tem poder de tocar, que é o Espírito Santo, o próprio Deus. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe porque você já sentiu dor, a angústia. Sabe aquele choro que soluça? Que você faz assim? Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava de madrugada andando em Joinville, numa rua, era por volta das 3 da manhã. Você pode perguntar o que eu estava fazendo ali? Eu estava indo à rodoviária. E eu tinha que pegar o ônibus ali naquele horário, e eu estava andando, caminhando na rua. Me marcou uma voz de uma mulher, chorando. O silêncio da madrugada é gigante. Mas eu consegui passar pela rua e ouvir lá de uma casa, lá dentro daquela casa, o choro de uma mulher. Chorando, soluçando. E aquilo marcou meu coração. E eu pensei: Deus, o que está acontecendo? Será que ela está orando? Talvez de madrugada, podia ser uma pessoa de fé que está ali orando. O que está passando? Mas o choro mexe com a gente. E quando a gente está dessa forma desesperada, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa pedir algo. E Davi vai aonde? Vai ao Senhor. Ele pede a Deus. O que Davi pediu a Deus? O nosso primeiro ponto, então, é Davi pediu a Deus. Mas o que ele pediu? Olha o versículo 1. Senhor,
Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele pede ao Senhor para o Senhor não o repreender no momento de ira. Quando a gente está passando por sofrimento, pelo menos eu penso o seguinte: o que eu fiz para merecer esse sofrimento? Você também pensa assim, talvez? Por que estou passando isso? Por que estou passando essa luta, essa dificuldade? E daí você vai olhar para você mesmo e você vai ver que você é falho e que você erra. E daí você olha para Deus, você olha para Ele e vê que Ele é santo, que Ele nunca erra, que Ele é poderoso. E Ele é quem julga a gente. E você, talvez inconscientemente, você pensa o seguinte: eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Eu estou sofrendo por causa do meu erro, por causa que eu falhei. Davi parece que estava também dessa forma. Ele fala ao Senhor: Senhor, não me repreendas, não me corrijas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele estava vendo que ele é falho. E ele estava olhando para aquela angústia que ele estava passando, para aquele sofrimento. Ele está pensando: eu mereço isso, mas Senhor, maneira um pouquinho. Sabe quando o pai e a mãe vêm corrigir a gente? Você já deve ter passado por isso. Tem um momento que o pai e a mãe podem corrigir a gente, mas não é naquele momento da ira. Mas se ele pega naquele momento do calor do momento da ira, você sabe como é. E Davi também sabia que. E ele pede a Deus: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele pediu isso ao Senhor. Ele continua ainda e ele pede mais uma coisa ao Senhor: Senhor, no versículo 2, tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Ele está pedindo compaixão. Compaixão é misericórdia, da mesma origem da palavra. E sabe quando que a pessoa pede compaixão? Quando ela sente que ela não pode fazer nada e que ela não merece nada. Então ela vai pedir misericórdia. Ou seja, eu não tenho nada para oferecer de bom, mas tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Eu sei que sou falho, mas tem compaixão de mim. Uma pessoa na rua, ela está daquela forma, pedindo uma ajuda, não é? E ali ela não chega assim: olha, é por causa disso ou aquilo. Não, ela chega pedindo ajuda ali e ela não tem o que oferecer a você. Ela está olhando para você pedindo um voto de compaixão, de misericórdia, porque ela não tem o que oferecer, ela está debilitada. O salmista aqui estava dessa forma, ele estava pedindo a Deus por compaixão, porque ele estava debilitado. Uma pessoa debilitada, ela não está totalmente habilitada, ela não está conseguindo fazer as coisas que ela gostaria, ela não consegue fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Essa palavra debilitada vem de fraco, frágil. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, porque eu sou debilitado. Ele pede isso ao Senhor. Ele pede também algo ao Senhor, outra coisa. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Nós podemos aqui, talvez, levar para um lado físico aqui. Mas isso aqui provavelmente era porque essa pessoa, Davi, ele estava usando de uma expressão ali, que era as entranhas dele, o interior dele estão abalados. Os ossos são aquilo que nos dá estrutura para o nosso corpo. Se nós não tivermos ossos, nós seríamos só músculos, carne, e nós não nos sustentaríamos aqui. E quando Davi fala assim: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, ele está falando: eu estou sem estrutura. E eu preciso de uma cura para que eu venha me estruturar novamente. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Os meus ossos já não me aguentam. Existe uma doença que vocês conhecem, já ouviram falar provavelmente, que dá uma fraqueza nos ossos e vai debilitando os ossos, chamada osteoporose. Essa doença ela vai definhando os ossos da pessoa
E com o passar do tempo, essa pessoa tem que cuidar com uma queda. Porque uma queda simples pode levar a quebrar um osso forte, que deveria ser forte. Essa pessoa sabe que ela precisa da cura, porque ela está definhando. Ela está sendo... A estrutura dela já não aguenta mais. Então ela pede cura. Será que nós, ao olharmos para isso tudo, quando estamos sofrendo, nós vamos ao Senhor e pedimos a Deus? Pedimos ao Senhor para que Ele não venha nos repreender na ira dele se nós falhamos. Pedir compaixão a Deus, pedir por cura. Talvez nós precisamos ser curados de alguma mágoa. Isso precisa de libertação, de cura. A mágoa ela é algo terrível, nós vamos ver mais para frente aqui. O que você precisa ser curado? Peça ao Senhor, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele também pediu mais alguma coisa para Deus. Versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Ele pediu salvação. Ele pediu que o Senhor voltasse os olhos para ele. Ele pediu libertação de algo que ele estava vivendo, da situação que ele estava vivendo. Ele pediu salvação. Ele fez um pedido de socorro a Deus. Eu não consigo imaginar Davi falando assim: volta-te, Senhor, baixinho. Porque ele está desesperado. Ele está falando assim: volta-te, Senhor, livra minha alma. E ele fala no versículo 3, no final assim: mas tu, Senhor, até quando? Sabe quando você diz assim: até quando eu tenho que passar por isso? Você não diz assim: ah, até quando? Não, você diz: até quando, Senhor? Porque é um grito, é um clamor, é um pedido de socorro. Ninguém que está se afogando lá no mar, lá, a pessoa está falando assim: socorro, ei. Ela está desesperada, ela grita por socorro. Ela tenta mostrar de toda forma que ela não vai conseguir se salvar se não vier uma ajuda. Por isso ele fala: volta-te, Senhor, e salva-me. Livra minha alma, salva-me por tua graça. Ele precisava dessa salvação. Ele precisava dessa libertação, vamos dizer assim. E assim, Davi exerce o seu pedido a Deus. Ele, em meio à angústia, ele pede a Deus. Nosso segundo ponto. Parece que agora Davi, ele para de pedir, mas eu coloquei o segundo ponto, ele replicou a Deus. Ele continuou falando, mas agora não com formas de pedidos ao Senhor. Ele começou a expor o que ele estava passando. Ele começou a falar, ele começou a dar argumento para aquilo que ele estava pedindo a Deus. Sabe quando você pede algo para uma pessoa e você vai dar uma justificativa? Por que você está precisando? Ou eu estou passando por isso, então, por favor, me ajude, eu peço essa ajuda. Então, aqui nós vemos agora a partir do versículo 5, ele dando uma justificativa, parece, para o Senhor o ajudar. Ele dando alguma coisa assim: olha, Senhor, olha para esse lado para o Senhor me ajudar. Ele fala no versículo 5 assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Na morte não há recordação do Senhor ali. Não vai ter aquela pessoa. O que acontece na morte? A pessoa não vai conseguir louvar a Deus. Na morte não há solução mais. O que acontece? Na morte a pessoa está sem vida para dar louvor. Mas nós temos na vida ainda um momento de pedir ajuda para Deus. Nós temos hoje um momento de replicar ao Senhor. Olha o versículo 6. Estou cansado de
tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Todas as noites. O que acontece com essa pessoa? Não é que ela está numa piscina. Essa pessoa está chorando. Essa pessoa está gemendo, talvez de dor ou de um sofrimento grande que está passando. Nós vemos aqui a angústia. Essa pessoa está chorando tanto que ele dá uma ilustração aqui, que ele fala ali nesse desespero: eu estou no meu leito, como se fosse um leito cheio de água, de tanto chorar, de não ver uma saída. À noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Tão cheio de lágrimas essa pessoa tinha no seu interior. O que fazer nesse tempo? Ele está replicando. Ele está mostrando os argumentos. Senhor, eu não aguento mais. Por isso que estou pedindo ao Senhor. Senhor, está difícil para mim. Por isso que eu estou aqui, estou chorando, estou gemendo. E na morte não vai ter louvor. Venha hoje me ajudar. Quando eu morrer, como eu irei te louvar? O morto, ele não louva. O morto está morto. Hoje eu preciso da sua ajuda. Você nunca pede uma ajuda para... olha, eu preciso de uma ajuda, sabe, está difícil, eu preciso daqui uns 3 meses você vem me ajudar. Não, você pede hoje, porque você está precisando hoje. Você pede ajuda. Ele quer a ajuda do Senhor hoje. Quando você falar a Deus, quando você estiver em angústia, faça como Davi, peça a Deus, mas também mostre a tua situação. Abra o seu coração diante de Deus. Senhor, é difícil. Senhor, estou chorando. Senhor, a noite está difícil para mim. Choro, gemidos. Olha o versículo 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa... Perdão. Por causa de todos os meus adversários. E ele fala aqui, meus olhos de mágoa. Essa palavra mágoa aqui não é no sentido da mágoa daquelas raízes lá, mas é os olhos com cara de choro. Com aquele, sabe quando uma pessoa chora muito, quando você talvez já chorou bastante, e os seus olhos, você não tem como você sair daquele lugar se uma pessoa não olhar para você sem saber ali, né? Não aconteceu nada. Não, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, essa pessoa chorou bastante. Essa pessoa acabou de chorar. Nesse sentido que está sendo usada essa palavra, meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Tanto chorar. Essa pessoa aqui, Davi, estava com os olhos amortecidos. E diz aqui, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então quer dizer que esse homem estava pedindo coisas a Deus porque ele tinha inimigos, ele tinha adversários que estavam ali, esses adversários, a todo tempo o incomodando. A todo tempo ali levando ele a chorar. E ele estava envelhecendo por causa disso. A pessoa, quando sofre muito, quando passa por uma situação muito difícil, a pessoa envelhece rápido. Você já viu isso acontecer? Seja uma pessoa que está só doente no físico, essa pessoa envelhece rápido também. Mas seja também numa situação que está doente na alma, a pessoa muda. A pessoa envelhece rápido. E você vê como aquela pessoa mudou. Assim, quando uma pessoa sai da angústia, sai daquela situação difícil, a pessoa também muda. Sua aparência muda. Pode ser que a pessoa até pareça mais nova, mas muda. Muda completamente. Mas aqui, essa pessoa estava sofrendo. E ela estava vendo que ela estava envelhecendo por causa dessas lutas, por causa dos seus adversários. Por isso, ela fala assim, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Essa pessoa aqui, Davi,
Estava pedindo para que esses seus adversários, essas pessoas que estavam praticando a iniquidade e os pecados contra ele ali, essas pessoas se afastassem dele. Aqui não é uma fala para Deus, apartai-vos, pedindo para Deus no sentido, esse sentido aqui é ele falando assim como um grito, sai de perto de mim, as pessoas que me causam dificuldades. E assim, estamos nesse caminhar pelo sofrimento que Davi, pela angústia que Davi está passando. Primeiramente, ele pediu a Deus. Segundo, ele replicou a Deus, dando base aos seus pedidos. Mas, em terceiro, esse terceiro aqui que nós precisamos agir também. Ele aguardou a Deus. Nós vemos um posicionamento diferente aqui no final. Olha o versículo 8 no final. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Irmãos, eu coloquei o terceiro ponto como aguardou a Deus. Não como que acabou o sofrimento. Mas agora o terceiro ponto aqui, ele entendeu que Deus ouviu a ele. Ele chega no final ali desse clamor a Deus, falando o que ele precisava, e ele entende que Deus está ouvindo. Ele está saindo desse momento de oração a Deus ali, e ele sai diferente. Ele sai diferente por quê? Porque ele sabe, ele tem certeza que Deus ouviu ele. Para que serve um sofrimento, então, nesse momento aqui? Nós vemos que serve para ele se aproximar de Deus. Ele tirou um proveito daquilo ali. E ele entendeu que Deus estava ouvindo. Quando você ora, quando você clama a Deus, a sua oração não é em vão. Mas está demorando. Eu não consigo passar, não vejo passar o sofrimento. Mas lembre-se, como o salmista estava lembrando aqui, o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a voz do meu clamor. O Senhor ouviu a minha oração. E ele continua no versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Ele está repetindo isso. Você, quando passa por essa situação, uma luta, e você ora a Deus, quando você sai desse momento de oração, você vai sair do mesmo jeito que você entrou? Não, o seu posicionamento é diferente. O seu posicionamento ele é transformado agora em um posicionamento de esperança. Porque você fez algo e não vai ser em vão aquilo que você fez. Você orou a Deus e você sabe que Deus ouve. Você falou ao Deus Todo-Poderoso, que te conhece, que é misericordioso, e Ele ouviu você. Esse é o posicionamento que devemos ter quando oramos, quando clamamos, quando suplicamos diante de Deus. Deus ouviu a minha súplica. Deus ouviu o meu clamor. Seja onde for, seja um dia no ônibus, voltando para casa depois do trabalho, seja um dia caminhando na rua, seja um dia lá dentro do trabalho e você ali clamando lá no seu interior. Lembre-se, Deus ouviu o meu lamento, Deus ouviu a minha súplica. Aqui diz ainda, diz assim, o Senhor acolhe a minha oração. A palavra acolher, aqui ela vem no sentido de pegar. Sabe quando você pega um bebê? Você tem que acolher ele ali. Você acolhe o bebê. Você recebe o bebê. Você segura, você pega o bebê. Davi aqui está falando que a oração dele, a súplica dele, é acolhida pelo Senhor. Deus pega, como se ele pudesse pegar aquelas palavras que você lançou. Não foi para o vento. Ele pega e ele acolhe aquelas palavras. Deus vai fazer algo. Como é importante nós orarmos.
Como é importante nós clamarmos a Deus, porque Deus acolhe as nossas orações. Deus acolhe a minha oração. Isso Davi diz. Ele compreende isso num momento de tristeza, de dor, mas ele pega aquilo ali e ele sabe. Deus ouviu o meu lamento. Deus ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Olha que fé desse homem. Que fé! E é esse posicionamento que eu quero que você tenha também. Que nós tenhamos. Quando você ora, quando você clama a Deus, lembre-se. Quando você chora a Deus, quando você pede misericórdia, quando você geme, quando o seu leito está cheio de lágrimas, lembre-se, Deus acolhe a sua oração. Não é em vão. Nenhuma oração vai ser em vão quando você dirige realmente essa oração a Deus. Nenhuma oração. Mas não aconteceu do jeito que eu pedi. Não está dizendo que vai acontecer do jeito que você pediu. Deus acolhe a oração. Ele recebe. Você consegue aguardar também em Deus? Sair desse momento de pedir, de replicar, você consegue aguardar também no Senhor? Como Davi aguardou? Olha o versículo 10. Ele está com um posicionamento diferente. O versículo 10 mostra que ele entende agora que ele está saindo como um vencedor ali. O versículo 10 diz assim: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, coberto de vexame. Fala assim, nossa, mas estava caminhando assim, um clamor, tal, e chega no final e ele fala desse jeito, que os meus inimigos sejam envergonhados, mas ali de sobremodo perturbados. Nossa, que forte, né? Mas ele está falando isso por quê? Porque ele sabe que ele é vitorioso. Ele está com um posicionamento totalmente diferente. Olha o versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar meu leito de minhas lágrimas ao lago. O versículo 10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Posicionamento totalmente diferente em um pequeno espaço de texto. Ele conta como é que ele estava. Mas agora ele está aqui diferente. Por quê? Porque ele sabe que Deus ouviu o clamor dele. Ele sabe que Deus ouviu o lamento dele, que Deus acolheu a oração dele. Ele pediu sobre os inimigos dele, que estavam, os adversários ali, estavam fazendo ele envelhecer, estava acabando com o ânimo dele. Mas ele entende no final que eles serão envergonhados, esses que estão o afrontando. Sabe, Deus ele faz isso, porque Deus é justo. Se realmente a causa que você está passando é uma causa justa, lícita, e você está pedindo ao Senhor, com relação ali a essa luta contra uma pessoa ou adversários, inimigos que estão indo contra você, e essa pessoa não está se arrependendo, o Senhor vai pesar a mão. Mas não que você é uma pessoa que é ruim por fazer isso. Não, é porque Deus ele é justo e ele quer mostrar o que é certo e o que é errado. Porque se a pessoa continuasse fazendo ali a injustiça, sem cair em nenhum momento, sem ser envergonhado, o que aconteceria? Essa pessoa seria vangloriada. E aquilo que ela está fazendo estaria sendo aplaudido pelas pessoas. Olha, está fazendo tantas coisas ruins e isso aí. Mas quando essa pessoa, esse adversário, o inimigo, ele é envergonhado, coberto de vexame, sobremodo perturbado, o que acontece? Deus é glorificado, porque ele mostra o que é justo, ele mostra o que é correto. Então, veja como é clara a palavra do Senhor, não tem contradição. Deus até nesse momento, ele vai ser correto. Por quê? Porque ele tem que punir aquele que está indo contra as suas próprias regras, a sua própria lei. Só uma maneira
de você receber essa misericórdia aqui, quando você realmente dizer, eu estou errado. Você trazer sobre você a humilhação. Você trazer diante do Senhor, Senhor, essas são as minhas práticas erradas, esses são os meus pecados. Você se humilhar diante de Deus, ao invés de você ser envergonhado. Você se colocando diante de Deus com um coração humilde. Aí você pode afastar a ira de Deus, porque já não estará mais sobre você. A ira agora estará sobre Cristo Jesus, que tomou todas as dores, todas as enfermidades, todos os sofrimentos. O Senhor Jesus recebe e paga o preço. Então nós, de tudo isso, nós tiramos essas lições do que fazer na angústia. Clamar a Deus. Clamar como Davi. O que Davi fez? Ele pediu a Deus. Pediu ao Senhor para não repreender na ira. Pediu ao Senhor compaixão. Pediu ao Senhor para ser curado. Pediu ao Senhor para ser salvo. Davi replicou a Deus ainda. Falou que na morte não vai haver louvor. Então, ele pediu o livramento. Ele mostrou que ele estava chorando, estava gemendo, tanto que comparou que ele dormia num leito cheio de lágrimas. E ele tomou um posicionamento diferente. Ele aguardou em Deus. E ele saiu com esperança. Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: há algo demasiadamente difícil para o Senhor, para Deus? Essa pergunta já tem uma resposta clara. Não. Tem uma outra pergunta que fala assim: há algo impossível para Deus? Não. Você acha que vai haver alguma angústia que você está passando que vai ser impossível de ser solucionada para Deus? A resposta também é óbvia. Não. Faça isso. Clame a Deus hoje. Está sofrendo neste dia. Clame a Deus. O que você está passando nesse dia, você precisa de uma solução. Peça a Deus. Mostre como você está. Mas lembre-se no final, Deus ouviu a minha oração. Deus acolheu a oração que você fez a Deus. Vamos orar? Vamos orar com esse coração, sabendo que Deus ouve a nossa oração. Eu peço nesse momento, se você se assemelha, se você se parece com o salmista, com Davi, que escreveu este salmo, que estava sofrendo, se você se parece com esse, hoje, eu peço que você ore comigo. Eu peço ainda, se você está num momento de dor, de sofrimento, talvez nesse momento de dor e sofrimento você não queira se expor, mas eu peço que você levante sua mão, se você está aqui, como um gesto de mostrar a Deus que você está sofrendo. Há algo que tem incomodado você e você tem clamado a Deus. Nesse momento você faça como se Deus ali estivesse olhando para você e você falando: Deus, eu tenho passado sofrimentos. Tenho passado lutas e angústias que só o Senhor sabe. Mas hoje eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Ou melhor, eu quero sair daqui sabendo que o Senhor ouviu a minha oração e tomar um posicionamento totalmente diferente. Senhor, o Senhor está vendo, Deus, aqueles que estão com angústias hoje, Senhor. Seja aqui neste lugar, seja onde essa mensagem chegar, o Senhor está vendo. Senhor, a angústia, ela é passageira. Às vezes demora muito, mas ela é passageira.
Ninguém consegue sobreviver todo o tempo em angústia. Mas o momento da angústia, quando estamos passando, é terrível. Senhor, nós gememos, nós não sabemos aonde ir ou o que fazer. Mas agora, através desse salmo, nós queremos ir a Ti, Senhor. E clamar a Ti, Senhor. Ó Deus, pedir misericórdia ao Senhor. Se estamos falhando, somos falhos, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos repreenda na Tua ira, Senhor. Nos coloque no caminho certo, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, intervenha nessa área em específico que estamos vivendo, Senhor. Nessa angústia que estamos passando, Senhor. Seja o que for, Pai, venha, intervenha, Senhor. Solucione isso, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Até quando vamos passar por isso, Senhor? Até quando, Senhor? Volta, Senhor, os Teus olhos a nós, Senhor. Volta, Senhor, salva-me, Senhor. Se nós estivermos mortos quando isso passar, nós não conseguiremos, Senhor, Te louvar, Senhor. Mas se nós formos salvos pelo Senhor, Deus, nós louvaremos por toda a eternidade. Ó Deus, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve o nosso lamento, o Senhor vê os nossos gemidos. Ó Deus, o Senhor acolhe a nossa oração. Senhor, que esse seja um dia, Pai, de nós compreendermos que o Senhor está acolhendo a nossa oração. Que o Senhor está pegando essa oração. E agora está nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, soluciona, Senhor. Soluciona essas questões, Senhor. Vá à frente daqueles que estão nos prejudicando, Senhor. Envergonhe eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde isso como uma oração que foi feita de coração realmente. E você pode praticar isso neste momento. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te ilumine nesse tempo e dirija você nesse caminho de angústia talvez, mas de logo uma vitória que você irá receber. Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.